estava na Série B do Brasileiro. Você vai se lembrar, 2004, 2003. O Mark estava naquela Série B do Brasileirão. O Palmeiras jogou lá um sábado à noite. Mas o estilo que adotavam lá, na época, que eu me lembro que eu ouvia, era o que o Osmar adotava com você, com toda a equipe na Globo. Ou seja, o Osmar, parece que ele deixou lá um manualzinho para todo mundo seguir. Atenção, a transmissão é essa, o estilo é esse, vamos começar 2 horas antes, tem um outro locutor que vai abrir a jornada, o locutor principal do jogo chega daqui a pouco. O Osmar fez meio que um roteiro disso também, não é, Oscar? O Osmar gostava muito de comunicação. Então ele tinha, naturalmente, ele tinha uma preocupação com isso, com a comunicação. Ele queria atingir aquele que estava ouvindo da melhor maneira possível e cativar. Ele tinha essa visão do tudo que ele fazia no meio da comunicação. Então ele dava isso como referência para muitos. Quem estava perto do Osmar, quem acompanhava o trabalho do Osmar, percebia que ele queria falar para o torcedor, não só mandar uma mensagem, mas mandar uma mensagem que mexesse um pouco com a cabeça de quem estava ouvindo, a mensagem chegasse com impacto, com uma maneira de cativar mesmo. Então o Osmar tinha isso. E ele era um bom jornalista, então ele tinha uma preocupação jornalística com as coisas e tinha esse lado artístico dele muito, muito inerente na característica do Osmar. E aí por isso que andou tão bem. Então ele criou um jeito mesmo de transmitir jogo de futebol. Fora o linguajar, que foi muito inovador para a época, né, Rogério? Oscar, tem um monte de gente aqui, ó. Almir, Marcos, Laércio Maciel, eu vi ali. Entrou. Esse também tá tem com a uma gente. voz desse Laércio Maciel, vou te contar uma coisa, viu? Se ele falar boa tarde aqui, nós vamos 2 embora. Se sair a voz dele aqui, a gente fecha essa live. Laércio, um abração para você, Laércio. Bom saber que você está aqui. Legal. Pô, que alegria minha poder falar com você, cara. Eu te admiro muito. E aí, Oscar, eu quero falar, deixa eu ver ele, por Alexandre José. Ela está citando uma coisa interessante, ó. Nos bons tempos, a gente abaixava o som da televisão e ouvia o rádio, né? Legal isso. Vicente... faz muito isso hoje. Faz. Dizendo que o primeiro jogo que ele ouviu no rádio foi com o Osmar. Pô, já começou bem, então. Primeiro jogo do cara no rádio com o Osmar, não tem como abandonar. Se aquele detalhe, a primeira impressão é a que fica, a primeira impressão dele foi ótima. Ele já ficou, não tem a menor dúvida. Sabe uma coisa que eu acho difícil de narrar? Eu nunca tive essa oportunidade. Acho até que felizmente não, porque eu acho que eu não ia conseguir. Fórmula 1. Narrar Fórmula 1 no rádio. Não ia, porque... Não, sabe por quê? Porque assim... Você está querendo elogio, né, Rogério? Não, Oscar, porque é isso. O seu é sempre bem revisto, sempre bem-vindo, mas não é isso. Oscar cita a sua história com o Villani, depois você vai falar da história. Porque foi você que insistiu pro Villani narrar, né, pro Gustavo, né, não foi? Não insisti, mas acontece que aí tem uma história que ficou marcada, porque ele estava na Espanha, não sei exatamente. Tinha mudado para lá, né? Tempo. Ele estava lá, ele estava morando na Espanha, e ele tinha sido repórter aqui. Aí foi para a Espanha, ficou um tempo lá, e um dia ele me liga, Oscar, quero voltar, tal. Enfim, começou a manter contato aqui com as pessoas. Legal, vou ver lá na rádio, vamos conversar. Tem repórter, hoje nós estamos com tantos repórteres, está assim, não queria fazer reportagem, não queria narrar. Falei, narrar jogo, Você já narrou? Ele falou, não, nunca. Meu Deus. Mas como é que a gente vai fazer? Eu falei, eu queria narrar. Eu falei, então vamos fazer um trabalho, um exercício aqui, para ver se você tem condições. Na época, a diretora da Rádio CBN e da Rádio Globo, do jornalismo em São Paulo, era a Marisa Tavares. Depois, o Gustavo teve contato com ela gostou da ideia também, avançou e foi para frente. Mas antes, aí ele começou a treinar, narrar jogos lá na Espanha, jogos fictícios, jogos que ele via na televisão, e mandava para mim, para eu ver como é que estava. E eu cornetava através de textos, ou então conversando com ele, falava, olha, acho isso, acho aquilo, tem que subir aqui, tem que abaixar ali. Dava dicas, palpites, como a gente sempre faz com tantos. Ele pegou como uma esponja, sugou bem, começou a crescer, evoluiu, tal, virou um narrador. Veio para São Paulo, começou lá na Rádio Globo, foi embora, tal, e aí, tá tocando a vida dele brilhantemente. Então teve esse lance aí.
Um dia, pra você ter uma ideia, Rogério, tem uma história engraçada. Ele mandava as transmissões para mim e eu estou no escritório, com o computador aberto, numa salinha pequena lá, ouvindo a transmissão que ele fez de um jogo fictício, Real e Barcelona. Então tá lá, ele inventou um jogo e ficou só para adquirir ritmo, jeito de transmitir e tal. Ele estava lá, bola para a direita, bola para a esquerda, cruza, tal, bateu no zagueiro, voltou 0-0, Real Madrid, Barcelona, blá, blá, blá. Nisso passa um rapaz que estava lá frequentando o escritório, passa na porta, escuta, fala, mas tem jogo aí? Quem está jogando? E nisso o Gustavo fala, Real Madrid e Barcelona. Real Madrid e Barcelona estão jogando? Nem sabia. Eu falei, não estão jogando, não. Esse aqui é só um jogo lá que está acontecendo e o rapaz está mandando as transmissões para cá e eu fico comentando daqui. Aí ele falou assim, deixa eu ver se eu entendi. É um jogo que não existe, que tem alguém narrando e você está comentando. Eu falei, mais ou menos isso. Pode explicar o assunto. Aí ele foi embora achando que era um bando de loucos, evidentemente, e parecia loucura. Mas era o treino do Villani na época. E ele pegou rápido, ele é muito bom, né? Sim, ele é muito inteligente. Tem um futuro gigante agora pela televisão também. Você fazia isso lá em Oswaldo Cruz, em Marília, antes de narrar? Como é que é? Você treinava narrar? Treinava narrar alguma coisa? Ou não, direto aos... Vamos lá fazer, você já chegou fazendo? Não só eu, você também. Esses locutores todos ficavam narrando as coisas, ficava narrando... Oscar, eu vou te contar... Eu vou te contar a minha história e não tem nada disso no meu começo como narrador. É um negócio... Não tem. É louco. Não tem o que esconder. Vou contar para você e para quem está chegando agora. Eu fui repórter. Antes de ser narrador em Votuporanga, eu era repórter. Modéstia à parte, era um repórter bom. Mas eu ouvi aquela safra toda que trabalhava com você, pô. A Globo tinha, Márcio, Henrique, Carmona, Romeu César... Mais pra frente um pouco, Oswaldinho Luiz, Carlos Lima, os caras geniais, uma equipe genial. Sim. Eu era mais ou menos naquele estilo, sabe? Aquele estilo trepidante, que até ganhou esse adjetivo durante um bom tempo. Eu era um bom repórter. Eu me casei muito cedo, com 18 anos, e aí eu fui morar em Campinas, na Rádio Brasil, do Valdemir Amorim, que você conhece, o Valdemir era o chefe de esportes da rádio, e eu sou de Votuporanga. E aí, rapaz, o dono da rádio de Votuporanga, meu padrinho de casamento, me liga um ano depois, eu morando em Campinas, cara, preciso que você volte pra cá, você não quer narrar? Tô sem narrador. O narrador que estava aqui foi embora, eu falei, mas narrar eu não sei narrar. Ele falou, não, volta pra cá, vem narrar. Pô, eu olhei pra minha esposa, falei, eu tinha 2 filhos pequenos, eu falei, vamos voltar pra lá, porque eu morava num kitnet, em que a molecada jogava bola e arrebentava tudo. Eu falei, vamos voltar pro interior, que a gente pelo menos educa melhor, vai fazer eles crescerem num ambiente melhor, né? O cara me ofereceu na época pro interior um ótimo dinheiro para voltar, enfim, é uma condição boa. Eu voltei, mas Oscar, sem nenhuma experiência de narrador e nunca de ter pego assim, visto um jogo em televisão ou tentado narrar qualquer coisa. Não teve isso, Oscar. E eu me lembro muito bem que meu primeiro jogo foi um amistoso, Votuporanguense 15 de Jaú, no Plínio Marinho, Votuporanga. O jogo foi 0-0, ele me pegou numa bola que bateu na trave. Mas assim, foi uma bola que bateu na trave que eu tinha 101% de certeza que ia entrar, porque era uma falta para o Votuporanguense, que tinha um zagueiro que havia jogado no ano que eu trabalhei como repórter, e que o cara batia 10 faltas, 11 entravam. Então eu já falei, poxa, legal, vou começar e o meu primeiro gol é esse. Sabe, aquele pênalti que vai entrar. O cara partiu para a bola, bateu, a bola passou. Quando ela chegando perto do gol, eu bateu, é gol. Ela bateu, na trave e voltou. Então veja você como é que foi o meu fiasco, meu primeiro jogo. E outra coisa, Oscar. Não, Oscar, e outra coisa. Na cabine ao lado, tinha o Osmar Santos da cidade, chamado Léo Oliveira Filho, um monstro de narrador, monstro. Se esse cara tivesse vindo para São Paulo naquela época, ele caberia naquele time que eu já citei em que você estava. O cara era ótimo. Só que ele sempre quis a vida no interior tranquilo. Então, assim, a proporção de audiência minha para ele era de cada 10 rádios ligados, 10 nele e 1 desligado. Não é um na minha narração. Então, eu tremia, sabe? As pernas, gente, e eu consegui. E os caras, e o pessoal que me conhecia, chegava na beira da cabine, assim, no aquele cabine de interior que você conhece, baixinho, o cara daqui bancada conversa com a gente.
Pô, você vai narrar jogo? Assim, tá brincando, né? Quando conversa é um alívio, às vezes não é só conversa, né? Não, às vezes jogam alguma coisa na gente, ou então já xingam logo de cara, como se a gente marcasse gol, defendesse alguma bola e salvasse algum time, né? Mas então, como eu te falar, o meu começo... Não, ouvindo a sua história aí, eu só tenho que agradecer a sua insistência aí bacana, porque passou por alguns desafios e, enfim, venceu. E está aí mostrando o talento que você é um locutor e tanto. Eu gosto muito. Obrigado. Tem um amigo ali, o Alípio, perguntando no Maltoni. O Maltoni faleceu, né? O Maltoni faleceu, eu tive a sorte também de trabalhar com ele. Primeiro na Rádio Bandeirantes e depois na Rádio Globo, quando eu voltei para a Globo. Daí um tempo ele foi para a Globo também. Então eu convivi com o Maltoni durante um bom tempo. Foi um belo companheiro. Luiz Augusto Maltoni. Sim, conheci a família dele, conheço toda a família Maltoni, bacana. Eu gostei muito de trabalhar com o Maltoni. Já que esse amigo... O Maltoni, quando eu trabalhei, fui para a Bandeirantes, ele já era comentarista, mas ele foi repórter da Rádio Bandeirantes, lá no começo da carreira dele, e ele pegou muito, acompanhou bastante de perto a carreira do Pelé. Então ele tinha ótimas histórias de entrevistas que ele fazia com o Pelé, de encontros que ele teve com o Pelé. Então essas eram algumas das ótimas histórias do Luiz Augusto Maltoni, finado Maltoni. Luciano Fatioli, um grande abraço ali também, mandando um abraço pra gente. Grande Fatioli, um abraço para ele também. Eu me lembro, essa época, já que a gente falou do Maltoni, pô, time de comentaristas da Globo. Vai, voltando um pouquinho, Loureiro Júnior. Quer comentarista mais técnico do que o Loureiro, né, Oscar? Trabalhei com ele estava na Bandeirantes quando o Osmar montou a equipe da Rádio Globo. Aí o Loureiro foi para lá, comentou o jogo. Lá na Globo teve também o Carlos Aimar, que já era de lá. Sim. Um comentarista que veio da época da Rádio Nacional do Pedro Luiz, belo comentarista. E depois Maltoni, depois Paulo Roberto Martins, enfim, bons comentaristas, né? A gente teve sorte de ter grandes nomes lá. O Alexandre José está perguntando, Vanderlei Ribeiro. Vanderlei Ribeiro vejo sempre pela região da Avenida Paulista. Mora por aqui, por essa região aqui. Romeu Serra, cadê o Romeu? O Romeu mudou do país, né? Mudou do Brasil, não foi? Não estou sabendo. Ou não? Não estou sabendo. Onde é que eu li? Era de Franca, né? Franca. Silvio Filho, década de 80. Silvio Filho, plantão. Pai de Márcio Espímpolo. Figura Márcio Espímpolo. Trabalhei com ele na PAN. Uma época lá também, uma voz, irmão do Alexandre Santos. Isso. Uma época que o plantão esportivo do rádio era muito diferente do que é hoje. Então você imagina, tinha rádio AM, tinha televisão que não fazia jogos, e assim, o plantão esportivo era uma sala, o plantonista, o Silvio Filho no caso, ficava lá naquela sala com o microfone na frente, participando da transmissão. Então no giro do placar, de 5 em 5 minutos, entrava ele e dava placares dos jogos que aconteciam no Brasil e no mundo. Como é que eles pegavam o resultado dos jogos que estavam acontecendo? Via rádio, então ele tinha uma equipe de 8 rádio escuta, 10, cada um com 2 fones do ouvido, fone para lá, para cá, telefone, o pessoal ligando lá para Natal, lá para Amazonas, no interior de São Paulo, para pegar resultado dos jogos que estavam em andamento, que estava acontecendo. Pegava resultado, pegava quem fez o gol, renda, enfim, a ficha técnica, ia informando na transmissão. Hoje, com a internet, mudou tudo, perdeu sentido essa busca, essa pesquisa que se fazia ao vivo, instantaneamente, durante o jogo, durante a transmissão que estava acontecendo, sei lá do Pacaembu. O plantão estava entrando e abastecendo a transmissão com diversos resultados. E depois da jornada, quando acabava a jornada, tinha um placar geral. Era comum isso em muitas emissoras. Então, aquele placar geral que vinha depois que acabava lá os vestiários e tal, era o resultado de jogos do Brasil inteiro, especialmente aos domingos. Era um trabalho que eles faziam, um trabalho desgastante e, assim, exigia muita rapidez, e contatos, né? Contatos com o Brasil, com as rádios do Brasil inteiro, telefonema, ouvindo. Então tinha um monte de rádio com aquelas antenas lá para cima e o pessoal escutando a transmissão de Natal, de São Luís, no interior, até de fora do país, para pegar resultados dos jogos. Eu me lembro, eu fiz plantar uma época em Votuporanga.
na intermediária. Então era um rádio ligado ou na Globo ou na Bandeirantes, que tinham ondas curtas, para ouvir o jogo aqui de São Paulo, um Palmeiras e Corinthians, por exemplo, e pelo telefone eu ficava ligando nas rádios, nas cidades, né, onde as rádios que transmitiam. Como é que tá aí o Marília? Como é que tá o jogo do MAC com o Linense? Aqui tá 0-0, beleza, desligava, né? Até porque o dono da rádio enchia o saco e ligava muito, era muito interurbano, era muito caro. Então era telefonema de 15 segundos. O cara já atendia, Fulano, como é que tá o jogo? Ó, aqui 15 no primeiro tempo, Marília e Linense 0-0. O Pumba já anotava, naquele giro de placar próximo atualizava, fazia tudo isso. Quer dizer, tem uma pergunta ali, se você fez jogo em Garça, transmitiu o jogo em Garça? O Vicente Tocílio que perguntou, acho que é o nosso, ele acompanha, de vez em quando ele está lá nas transmissões que eu faço. Em Garça, não lembro, mas devo ter feito, viu? Mas eu não lembro, acho que não. Assim, de imediatamente, eu não lembro, eu digo que não. Mas já fui em Garça lá ver jogos. Marília e Garça. Acho que era. Garça é verdade. De Marília, né, Rogério? Região metropolitana de Marília, é verdade. Eu acho que Garça, o estádio, Garça é a terra do Zancopé Simões, do lateral Roberto Carlos. Do Valdir Pérez. Valdir Pérez, goleiro da seleção de 82, que não está mais entre a gente. Eu me lembro de ter feito jogos lá em Garça, mas como é um estádio até grande. Me lembro que grande assim, a distância entre a cabine e o alambrado até o gramado mesmo era uma distância boa. E eu me lembro que era um negócio característico que eu não vi em outros estádios, se vi não lembro. Lembra aqueles bancos de jardim do interior, Oscar, aqueles bancos de mármore grandes que faziam aquela curva? Sim. Tinha na lateral, a gente ficava sentado naqueles bancos de praça. Lá no estádio em Garça tinha esses bancos assim. Era um estádio legal, muito bonito até, né? Garça e Marília muito próximas ali, com certeza devem ter feito jogos de futebol, é do ladinho ali. Oscar, e a sua primeira narração aqui em São Paulo? Você lembra o primeiro jogo que você narrou em São Paulo? Eu lembro, eu fui fazer, eu tinha já, não era um narrador, nem sou até hoje um narrador pronto, mas na época, enfim, estava muito no comecinho. Então eu cheguei aqui, eu fui fazer um posto num jogo em Campinas, Guarani e alguém, segunda divisão, alguma coisa assim. Porque naquele dia o Silvério era um jogo... Bom lembrar que você trabalhou na Jovem Pan, né? Não lembramos aqui, mas você trabalhou na Jovem Pan. Quando você veio para São Paulo, a primeira rádio foi a Jovem Pan. Por causa do Osmar, que estava lá, arrumou um espacinho e fui para lá. Aí eu fui lá para Campinas fazer um posto, o Karsug estava junto comigo, e tinha um repórter que eu não me lembro, mas não sei se era o Oliveira Andrade. Mas o jogo comando ia ser lá uma transmissão de Vitória. Vitória. Salvador. Vitória. No Espírito Santo. Tá. Espírito Santo. Palmeiras ia fazer um amistoso lá, e o rádio antigamente acompanhava tudo. Então, tinha uma equipe lá, o Silvério, que era o segundo locutor da equipe, na época, foi fazer esse jogo. E eu fui fazer um posto de transmissão. Mas aí caiu um pé d'água lá em Vitória, não teve jogo. Então jogaram para Campinas, eu tive que narrar em Campinas. Tremia igual vara... Nossa, tremia igual vara verde, que a gente fala, né? É mesmo? E o Karsug lá segurando, não se preocupe, tal, e foi embora. Fique tranquilo, garoto, não tem problema. Deixa comigo, qualquer coisa me chama que eu socorro você. Karsug até hoje, vamos ver. Pô, que legal. Mas então você fez aqui e foi aquele jogo assim que você estava, vamos dizer, nervoso, e aquele jogo que ao invés de durar 1h30, durou 4 horas, porque tem isso, né? Eu nem lembro como é que foi o jogo, mas nem sei quanto foi, nada. Eu nem vi o jogo direito, eu só transmiti. Com certeza tem a gravação lá, pô. A gente precisa arrumar essa gravação. Com certeza tem, é genial. Eu tinha alma de Votuporanga, de um jogo amador que eu fiz, depois dessa estreia grotesca que eu fiz, que eu costumo dizer, eu vou repetir aqui, se alguém aparecer com essa gravação, por favor, não me mostre e não divulgue. Porque, assim, meu Deus do céu. Oscar, e outra coisa, e a pergunta vale para você, porque eu comecei a ter certeza que eu podia ser um razoável narrador de futebol 5, 6 anos depois dessa primeira narração, sabe? Porque esse tempo todo eu continuei, aí eu fui para Franca, aí eu fui para Rio Preto, trabalhei em todas as rádios em Rio Preto. Rio Preto tive um professor chamado Hitler Fett, que você deve ter visto, deve ter conhecido lá, um narrador antigo de Rio Preto, cabelo grisalho,
que era um gênio à época, narrava aquele estilo clássico, sabe? Suave, parecia um apresentador de música de bolero, sabe? Aquele jeito gostoso, pausado de narrar assim. O Hitler era desse jeito. E ele foi um grande professor para mim, sempre me dando duras e me dando dicas. Mas eu só consegui ter a noção de que, opa, eu acho que eu consigo ser um bom narrador depois de 5, 6 anos. Você foi mais rápido nisso? Assim, você falou, opa, o caminho é esse... Não, eu acho que eu ainda estou insistindo. Eu acho que um dia eu vou ser. Não, teve o bom do Oscar é esse humor que ele tem. Não tem isso, não tem isso. Não. Porque é o seguinte, para você adquirir uma segurança de que está transmitindo, está dando conta do recado, é muito pessoal, vai depender do estilo de cada um, vai depender do lado interno de cada um. Mas eu não tenho essa segurança até hoje. Então, o que é bom, no fundo acaba sendo bom, porque sempre tem uma preocupação em se dedicar à profissão, em se dedicar e tentar evoluir. Sim. É verdade. Concordo com você, porque se você vai fazer um jogo e você chega lá, não tô nem aí, relaxado, né? Talvez você não esteja mais com aquele, desculpe a palavra, com aquele tesão que você tinha lá desde jovem. Enquanto a gente tem essa vontade... Então, porque é exatamente isso. Eu hoje faço realmente porque eu tenho tesão, porque eu quero fazer. E eu vou para cada jogo como se fosse o primeiro, não aquele ruim lá. É o primeiro de uma série de bons trabalhos, de boas narrações. É isso que motiva a gente, né, Oscar? Sim, sem dúvida. Quando você vai meio relaxado, às vezes a chance de fazer bobagem é maior. Então, a concentração passa a ser tudo. E se você tem muita segurança, você relaxa um pouco. Bom ter segurança, claro, isso dá um conforto, faz render melhor, mas exagerada, uma confiança exagerada assim, acho que não é tão positivo. Então uma pitadinha de insegurança às vezes vai bem. Em tudo, né, Rogério? Verdade, Oscar. Como é que foi para você assumir o lugar do Osmar logo depois do acidente em 94? Como é que foi aquilo? Além do trauma do teu irmão ter sofrido aquilo, que foi, né, uma coisa... Eu lembro que eu trabalhava nessa época em Limeira, numa rádio em Limeira. O acidente do Osmar foi 22 ou 23 de dezembro? 22. 22. Veja você, eu acho que naquela noite, ou na noite seguinte, antevéspera do Natal, uma loucura, teve um amistoso da Seleção Brasileira em Porto Alegre, se não me engano, contra a Costa Rica. Trabalhava em Limeira, num investimento maluco, resolveu fazer aquele jogo, que era o jogo da seleção, acabaram de ser campeão do mundo nos Estados Unidos, enfim. E quando a gente foi para Porto Alegre, eu e o repórter, a gente desceu lá em Porto Alegre e me lembro o primeiro cara que eu vi foi o Cledi. Olha o Cledi. O Cledi é um cara que não envelhece. Cledi Oliveira, o Cledi deve estar com 95 anos hoje, mas não parece. O Cledi, eu fui operador de som dele em Votuporanga, pra você ter uma ideia. Eu tô velho, escangalhado, careca, ele continua igualzinho. E eu me lembro que o Cledi, à época, fez o jogo pela Rádio Gazeta. E quando eu cheguei lá no antigo Olímpico, onde era o jogo, o estádio do Grêmio, eu vi o Cledi. Aí estava um baita clima de consternação, e eu olhei assim, cabine Rádio Globo, Paulo Soares chorando, dentro da cabine. Aí o Cledi falou, pô, Osmar sofreu um acidente ontem à noite, tá entre a vida e a morte, ficou aquele puta clima, sabe assim, aquela coisa... Estavam Paulo Soares e Paulo Roberto Martins. Me lembro muito bem da dupla que fez o jogo. Cara, e como é que foi para você superar? Porque, superar isso assim, porque você teve que assumir o comando, né? Você teve que pegar o posto do Osmar e tocar o barco. Como é que deu para separar, para virar a chavinha do lado emocional com o lado profissional, Oscar? Eu não sei direito, mas... Isso foi o menor foi o trabalho menos pesado que a gente teve depois do acidente do Osmar. O trauma, o impacto emocional daquilo, o Osmar ficar entre a vida e a morte durante um bocado de tempo, pesou demais e a gente perdeu o rumo, perdeu a noção. A família toda ficou perdida ali durante esse tempo. E depois o Osmar foi voltando... E a gente passou a fazer um trabalho de aceitar esse novo Osmar, porque ele tem sequelas importantíssimas, ele perdeu muita coisa. Então, naturalmente, a situação a gente foi se adaptando ao que tinha. E lá na rádio, eu já era o chefe da equipe esportiva quando o Osmar teve o acidente, eu era chefe dele.
Você vê como é que é a coisa, né? Porque ele saiu, foi para Record, eu fiquei lá, tal, depois ele voltou. Então, mas assim, ele era o carro-chefe, o titular, etc. Tal. Então primeiro foi um peso para todo mundo lá da rádio, e para mim, especialmente, para a família, foi uma tempestade, daquelas de arrebentar. E aí foi naturalmente, a vida foi seguindo, encaixando aqui e ali e tal, e tocou, foi para frente. O trauma mesmo foi do período, especialmente no período em que ele ficou correndo risco de vida lá, e depois todo o início da recuperação dele, porque as sequelas eram muito grandes. A gente tinha muito medo se Osmar não tivesse nenhuma condição de viver nada mais, que ficasse assim, em coma vigil, etc. Uma situação muito ruim. Mas ele evoluiu, deu sinais, tem a vida dele. Eu ainda não superei o fato do Osmar não falar, não ter dificuldade com a fala hoje, porque isso é difícil de entender. Não dá para você lidar isso com... Não dá para aceitar muito. Então, há ainda uma pequena revolta, há ainda um desconforto, no mínimo, com essa questão, né? O Osmar não falar, o Osmar que foi bem dotado da fala e que tinha um prazer em fazer isso, e que fazia muito bem feito, construiu a sua vida assim, ele perder isso daí assim da noite para o dia rapidamente, é desconfortável ainda hoje, quando a gente aborda essa trajetória do Osmar, quando a gente conta um pouco da vida do Osmar e da nossa relação com ele. Mas o Osmar está hoje aqui, por outro lado, ensinando mais ainda. Eu sempre aprendi com o Osmar, na locução, na vida, na escola. Eu sempre tinha o Osmar como referência, irmão mais velho e um cara muito legal com os irmãos. E ele uniu a gente, nós somos muito unidos, os irmãos eles se dão bem, todos eles. E eu era muito próximo do Osmar quando ele trabalhava, e eu fui pegando aquilo tudo, primeiro muito fã, depois entendendo o recado dele, depois aceitando as broncas, pouquíssimas brigas a gente teve, muitas brincadeiras nós tivemos. Então foi uma relação sensacional, e hoje ainda é. Tudo isso para dizer o seguinte: o Osmar me ensinou muito até o acidente dele, muito. Depois do acidente, pela capacidade de resignação, pela postura dele diante da vida. Uma vez ele conseguiu me passar aqui: olha, eu tive um acidente, tinha um monte de coisas, perdi um monte de coisas, sobraram outras, e eu tenho 2 caminhos agora. Eu vou ficar o resto da minha vida reclamando que eu perdi, ou eu vou viver o que sobrou. E ele passou o seguinte: eu vou viver o que sobrou, quem quiser entender, entenda, senão, paciência, dane-se. E a partir daí, eu comecei a aprender de novo com Osmar, ou aprender mais. Então hoje ele é um professor, Osmar é um craque. Então eu aprendo muito mais com ele, com essa vida limitada que ele tem, do que quando ele me ensinava as coisas antes dele ter o acidente, que já eram tantas coisas. O Osmar é uma relação especial comigo e com os outros irmãos, com o Odinei, com o Osório, com todos nós que estamos juntos. Assim, o Osmar é uma referência e tanto. Ele é um cara especial. E o acidente dele balançou todas as estruturas que nós temos e aquelas que nós não temos também. Então chacoalhou tudo, e de vez em quando ainda chacoalha. Esse quadro aí atrás é dele? Não, esse aqui não, mas o Osmar pinta. Esse quadro aqui é uma outra história, mas o Osmar, ele agora aqui tá vendo mal, mas vou te mostrar, ele é bonito, ó. Sim. E é grandão, eu com a parede inteira aqui, embora a parede... Eu conheci um quadro do Osmar, a primeira vez que eu vi um quadro do Osmar foi no consultório do Menon. Dr. Douglas Menon, né? Tem um lá. Bonito. Cuidou da família durante décadas. Verdade. Dr. Douglas Menon. De vez em quando eu chegava lá todo rouco, arrebentado, no outro dia eu estava inteiro pro jogo. Não foi mágico com a gente. Eu tive algumas experiências com ele, de chegar: ai, doutor, eu tô muito mal. E no outro dia ligar: como é que tá, doutor? Agora tô bem, tô melhor, hein? Né? Milagreiro, figura maravilhosa.
Tinha um raminho lá que passava que era mais... ele dava uma benzida, como a gente ouvia no interior, né? Ele benzia lá e saía todo mundo inteiro. Impressionante, o mágico. O Dr. Douglas Menon foi um outro... trabalha ainda, né? O otorrino e cuidou de tantos da comunicação aí. Nossa. O Maltoni que me apresentou para o Menon, o Luiz Augusto Maltoni. Eles moravam perto, se conheciam, o Maltoni já frequentava o consultório do Menon, e eu conheci o Menon e ele foi alguns jogos, ele foi em jogos comigo, ele gostava e tal. O Menon ficou parceiro. Gente boa demais. Deixa eu mudar um pouquinho o rumo dessa prosa, a gente tem 13 minutos aqui. O Bolsonaro até mudou que ele ia falar às 4, quando ele ficou sabendo da live nossa, ele passou para 5. Inteligente. Como diz Osmar, esse governo está assim, um fogo no avental do pasteleiro, hein? Pelo amor de Deus. Quando a gente acha que já pegou fogo no avental inteiro, tem sempre mais uma brasa. Pelo amor de Deus, olha... Que vulcão é aquilo, nossa senhora. Quando a gente acha que chegou ao ápice, sempre tem mais, né? É impressionante, mas tudo bem. Vamos deixar para lá. Vamos jogar pro Papai do Céu, já tem tanta coisa para tomar conta, mais uma. Oscar, eu me lembro de um perrengue que eu passei num estádio de futebol em que você estava junto. Coincidentemente, eu falei há pouco do estádio do Grêmio, do Olímpico, e foi lá. Um Grêmio e São Caetano, aquele time do São Caetano vice-campeão que perdeu em 2000 depois pro Vasco, era semifinal aquele jogo. E eu fui fazer pela Jovem Pan, me lembro muito bem, eles colocaram a gente atrás de um dos gols, atrás do gol, no meio da galera, no anel. Não, era no do Grêmio, era Grêmio... Não, era Grêmio e São Caetano. Eu me lembro muito bem que, para nossa felicidade, narradores, eu vou chegar lá, os caras armaram as cabines para as rádios de São Paulo, não sei se propositadamente, mas tinha cabine para todo mundo, cabia todo mundo no Olímpico, eu voltei lá depois e você também deve ter voltado, e cabia todo mundo. Aquele dia, não sei porque fizeram aquilo com a gente. A gente ficou atrás de um dos gols, e os caras armaram os cavaletes com umas tábuas atrás do... Bom, a visão periférica de um narrador atrás do gol é uma desgraça. Tente assistir um jogo de futebol vendo pelo bumbum do goleiro para frente. Como é que você vai conseguir posicionar alguma coisa, né, Oscar? Humanamente. Para um torcedor que está lá para olhar, já é ruim. Imagine para nós, né? Para fazer descrição da posição, enfim, do que acontece. Mas eu lembro que colocaram a gente lá. Eu me lembro de você, Silvério, Éder Luiz, e tinha mais gente. Mas aí os caras colocaram os cavaleiros e botaram umas tábuas em cima, e ali aquilo virou a nossa mesa. Mas a gente estava num anel em que a torcida estava ali junto. E aí a gente narrando, tal, e os caras viraram e começaram a xingar todos nós de São Paulo. Os torcedores do Grêmio que estavam ali começaram a xingar. Aí eu me lembro que apareceram os policiais, que nós somos de brigada, né? Apareceram os policiais, enfim, ali a gente chamou, tal, os caras ficaram ali perto. E os torcedores, aquilo que você falou, né? Os caras vão na cabine para cumprimentar. Em alguns casos não é para tudo isso. Naquele dia foi um perrengue, eu me lembro muito bem. Foi um negócio... Sabe, os torcedores do Grêmio enfurecidos. Para piorar a nossa situação, infelizmente os policiais estavam ali, os brigadianos que eles falam, estavam próximos ali. Foi 1-0 para o São Caetano, um gol de pênalti, naquele gol que a gente estava. Então estava muito perto. O único gol do jogo foi aquele e a gente conseguiu narrar direitinho. Me lembro muito bem, porque quem apitou o jogo foi o Oscar Roberto Godoy e a gente foi no mesmo voo que o Godoy. Eu e o Quartarolo, época, repórter da PAN, junto com o operador, acho que era o Choquito, a gente foi no mesmo voo no sábado, no dia anterior, o jogo foi num domingo à tarde. E aí aquele gol aconteceu ali. Eu lembro desse perrengue, não foi assim um perrengue, ninguém botou a mão em ninguém. Você já passou aquele perrengue em estádio que você falou assim, o que eu estou fazendo aqui? E o que eu vou fazer para sair vivo? Já passou por essa situação, Oscar? Já teve algumas. Uma delas que eu me lembro foi em Bragança Paulista. Eu estava narrando um jogo Santos e Bragantino. E o comentarista era o Paulo Roberto Martins, na Rádio Globo. E a Rádio Globo pega bem lá em Bragança e tal. Aí o Paulo Martins fez uma crítica a um jogador lá. Enfim, chamou um cara lá de perna de pau qualquer, ele fez uma crítica. E um torcedor, tinha muita gente no estádio, um torcedor com o radinho ligado, escutando aquilo, levantou e xingou o Paulo Martins. E a gente estava numa cabine também que era um tablado assim, tinha uma certa distância do torcedor, mas não era grande não, era pequena, estava ali, vulnerável.